bastante polêmico, né? Parece bastante polêmico. Olha só o tema de hoje, o começo difícil. Começo difícil. Você já viu algum começo ser fácil? Eu nunca vi um começo. Tudo que você vai fazer no começo é difícil. No começo não é difícil, não é verdade? Inclusive quando você vai abrir uma loja, você vai abrir um comércio, as pessoas falam assim, cuidado que os 4 primeiros meses você vai comer na tábua. Você sabe o que é comer na tábua? É porque não dá resultado. É difícil para você começar, iniciar aí. Eu fui comerciante muitos anos, então eu me lembro quando eu abri, entendeu? Eu comi na tábua os 4 meses que as pessoas, é um ditado popular, né, que as pessoas falam aí. Ou seja, tudo que você vai fazer no começo é difícil. É isso que nós vamos tratar aqui hoje, né, da história de Moisés. Na igreja, quando você vai começar na igreja, quando você começou na igreja, foi fácil ou foi difícil para você? Eu faço essa pergunta aí. Eu me lembro que quando eu comecei, era um nervosismo tão grande, eu tremia até a língua, sabe? Eu tremia as pernas, tremia as mãos, suava frio. Eu ia lá na frente pregar, fazer qualquer coisa lá na frente, era um nervosismo tão grande. Você tem medo de tudo, você já viu? Na igreja. Ou seja, tudo que você vai fazer no início é difícil, é complicado. Você troca de emprego, você está trabalhando numa empresa, de repente você sai daquele emprego e vai para outra empresa. É outra ilustração que eu estou fazendo aqui. E quando você chega lá, até que você faz amizade com o pessoal lá, com o gerente, né, com seus colegas de trabalho, é um Deus nos acuda. Fala a verdade, fala sério, é ou não é assim? Então tudo que ele vai fazer no começo é complicado. E as pessoas não entendem o processo. Por que eu fiz essas 3 ilustrações aqui? Para a gente poder entender a situação de Moisés, quando Deus chamou Moisés para ir tirar aquele povo lá do Egito, da escravidão lá do Egito, do rei do Egito, e Moisés não queria ir. Moisés não queria ir. Você pode ver essa história, está narrada em Êxodo capítulo 4, Êxodo capítulo 5, né? Então já começa no capítulo 3. Então Moisés, ele não queria ir, ele sabia que o negócio ia ser problemático. Você imagina, eu vou ler aqui os textos bíblicos, mas vou fazer uma ilustração aqui, Você imagina alguém chegar para você e falar assim, fulano, você vai lá no Brasil, lá no plano piloto, falar com o Lula. Você vai lá falar com o Lula, eu estou precisando de um negócio aqui, você, por favor, você vai lá e fala para ele, eu sou amigo dele, ele me conhece, você vai lá e fala para ele que eu estou precisando desse negócio, você vai lá falar com ele para mim? O que você responde? Você iria? Você vai? Você não vai, nem com o prefeito, nem ali no prefeito, se brincar você não vai, não é verdade? Você não vai, se você for, chega lá, você não vai ser recebido, eles não te recebem, o Lula não te recebe lá não. Se você for aqui no prefeito daqui da cidade, lá na prefeitura, ele não te recebe. Você tem que marcar uma audiência. Você precisa preparar para você poder ir lá falar com as pessoas. Agora você imagina Moisés, coitado, um homem simples, né, humilde, o rei do Egito naquela época, ele era o homem mais importante do mundo. O faraó era o homem mais importante do mundo. É como se fosse o presidente dos Estados Unidos hoje. Agora você imagina você ir lá falar com o presidente dos Estados Unidos. O que você acha que vai acontecer? Eles vão fuzilar você lá. Eles vão fuzilar você não pode nem chegar lá perto daquele homem. Se você chegar lá perto, a segurança dele é tão violenta que eles é capaz de fuzilar você antes de você falar nada. Agora você imagina, Deus falou a Moisés, vai lá, fala com o faraó, para você tirar aquele povo de lá. Você vai tirar aquele povo de lá. Você imagina a situação de Moisés. Se fosse eu ia chorar, eu ia fazer um alarme, eu ia alarmar, mas eu não ia, eu preferia morrer do que ir, porque de todo jeito eu ia morrer mesmo, na hora que chegasse lá eu ia morrer de todo jeito. Você percebe a situação do camarada? Vamos para a Bíblia aqui, porque quem tem que ler a Bíblia, sabe? O título do programa aqui é pregação da palavra. Você deve ter visto aí no início, né? Aparece aí na sua telinha aí, não aparece? Pois é, a pregação da palavra. Então olha só Êxodo capítulo 5, que eu falei para vocês, né? 4 e 5 é o chave, é os textos chave. Eu quero ler do 1 até o 9. É uma leitura longa, mas vale a pena a gente ler. E o destaque aqui é para o verso 2 e o verso 8 e o verso 9. Nós vamos ler devagar, parando, bem pausadamente, para as pessoas poderem entender. Olha só, então, repetindo Êxodo 5, versículo 1, do 1 ao 9.
Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram, olha só, e disseram, 2 pontinhos, vai explicar, olha aí, ó, o Senhor, o Deus do povo de Israel disse, deixe que o meu povo vá ao deserto, a fim de fazer ali uma festa em minha honra. Olha o que Moisés tinha, que Deus falou para Moisés falar lá para o rei do Egito. Você percebeu aqui? Olha agora, olha o verso chave aqui, e o destaque aqui para o verso 2. Presta atenção no verso 2. Quem é o rei? Falou, quando Moisés chegou lá, que falou com o rei, olha o que o rei respondeu para Moisés. Quem é o Senhor? Você percebeu? Aqui está o ponto chave aqui, ó, o ponto polêmico, está aqui, ó. Eu vou até dar uma paradinha, não vou ler o resto não, depois eu volto aqui para ler o restante para vocês. Muitas pessoas, inclusive estudiosos da Bíblia, falam que essa pergunta que o rei fez aqui para Moisés, foi o que Deus estava perguntando, quem é o Senhor. Ele estava perguntando, era Deus, quem era o Deus de Moisés. Gente, por favor, essa é a minha opinião, né? A minha opinião aqui é que era o assunto aqui, era de homem para homem, era de ser humano para ser humano, não era para Deus. A conversa aqui, o rei estava perguntando para Moisés. Você imagina, vou fazer uma ilustração aqui, você vai entender completamente. Por exemplo, tem uma pessoa que mora aí na sua casa, já tem anos que ela mora aí e tal, né? Uma pessoa, um ente querido seu que mora aí na sua casa, muitos anos ele mora aí. De repente aparece um estranho, uma pessoa que você nunca viu, e fala para você assim: olha, eu vim aqui pegar fulano, vou levar ele para tal lugar assim, e você também não conhece o local para onde ele quer levar o cara. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua prosa, a sua conversa a respeito desse assunto? O que você ia perguntar para o cara? Você ia falar para o cara? Falar, bicho, eu não te conheço, como é que eu vou deixar você levar o fulano aqui? Eu não te conheço você, ué. Então é nesse contexto, isso que eu estou falando para você. Eu posso até estar errado, mas eu, na minha opinião, é nesse contexto aí que o rei perguntou para Moisés: quem é o Senhor? Aí, ó, prosseguindo, olha o que ele fala aqui, ó. Quem é o Senhor? Perguntou o rei. Por que devo deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor. Você percebeu aqui? Aqui o rei agora explicando: eu não conheço o Senhor. Você viu aqui? Por isso que ele falou: quem é o Senhor? Ele perguntou lá, Moisés: quem é você? Eu não te conheço. No começo aqui ele perguntou. Quando chega aqui embaixo, ele repete aqui a pergunta. Ele confirma a pergunta. Ele fala assim: eu não conheço o Senhor e não vou deixar que os israelitas saiam daqui. Pronto, está explicado. Você viu? É o camarada que mora aí na sua casa, passou alguém aí para levar ele para algum lugar, você não conhecia o cara que chegou aí, você falou para ele: quem é o Senhor? Eu não vou deixar o camarada aí, porque eu não te conheço, eu nunca te vi, você passa aqui agora, diz que vai levar o cara. Pode ser até um filho seu que quer ir para uma festa, né? Às vezes quer ir para uma festa, um filho ou uma filha sua, aí um estranho passa lá para levar a sua filha, ou levar o seu filho para uma festa, um evento qualquer. Você vai falar para o cara, não vou deixar aí, não te conheço. Eu não te conheço, como é que eu vou deixar meu filho, minha filha ir na festa, ir para essa festa com você? Não é assim que o ser humano se comporta? Não é dessa forma? Por isso que Tiago 1, capítulo 23, versículo 23, Tiago fala que se você ler a Bíblia e não trouxer para a prática, não praticá-la, ele fala, não praticá-la, você não vai entender nada. Você vai arrumar um problema. Você vai arrumar um problema com a Bíblia. Porque é isso aqui, ó, igual essa história aqui mesmo. Se você não trazer para a prática, igual eu estou falando aqui, nessa simulação que eu estou fazendo, essa ilustração, você vai pensar que o rei estava blasfemando contra Deus. Quem é o Senhor? Se tivesse escrito assim, ó, quem é esse Senhor? Eu não conheço esse Senhor. Se tivesse escrito assim, ele estaria se dirigindo a conversa para Deus. Mas não é isso que o texto está dizendo aqui. Aqui está dizendo assim: quem é o Senhor? Ele só perguntou para Moisés: quem é você? É porque ele tratou Moisés de Senhor, mas ele poderia ter perguntado assim: quem é você, Moisés? Em outras palavras, é isso que o rei está perguntando aqui para Moisés. Eu não vou deixar o povo ir, eu não conheço o Senhor. Ele falou aqui, ó, o rei. Concorda comigo ou não?
Eu falo para você, eu posso até estar errado, mas eu, na minha opinião, no intérprete aqui, na interpretação do texto aqui, para mim é isso que o texto está dizendo aqui, você entendeu? O rei era pagão, tudo bem, o rei do Egito aprontava todo, mas nesse assunto aqui eu não vejo blasfêmia nenhuma. Eu não vejo blasfêmia nenhuma aqui. Eu vejo dois homens conversando normalmente. Dois homens conversando normalmente, né? O Moisés chegou para falar com ele, e ele falou: eu não vou deixar o povo ir, eu não conheço o Senhor. Quem é o Senhor? Depois aqui embaixo ele perguntou: quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor, e não vou deixar que o povo vai. Você vai ficar impressionado aqui embaixo, porque o rei não acreditou na história. O rei pensou que Moisés estava mentindo, que era mentira de Moisés, e não acreditou, por isso que ele não deixou. Vamos continuar a leitura? Vamos continuar a leitura agora. Olha o verso 3. Moisés e Arão responderam: o Deus dos hebreus veio falar conosco, por isso deixe-nos nos viajar 3 dias pelo deserto, a fim de oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Se não formos, ele nos matará com doenças e na guerra. Olha o verso 4. Aí o rei do Egito disse a Moisés e a Arão: por que vocês estão atrapalhando o trabalho do povo? Você viu aqui, o rei não acreditou. O rei: por que vocês estão atrapalhando o pessoal a trabalhar? Vocês estão vagabundando aqui e não deixam o meu povo trabalhar. Olha, vamos prosseguir aqui para você ver. Olha aqui, ó. Façam com que aqueles escravos voltem ao trabalho. Agora olha o verso 5. Ele diz também: agora que há tantos israelitas no país, vocês querem que eles deixem o trabalho? Verso 6. Naquele mesmo dia o rei deu aos feitores, aos chefes de turmas, a seguinte ordem: daqui em diante vocês não vão mais dar palha ao povo para fazer tijolos, que eles mesmos ajuntem a palha. Agora presta atenção no verso 8. Presta atenção no verso 8 e 9 agora, que é os dois últimos aqui, ó. Presta atenção para vocês verem o que eu falei lá no começo, o que está provando aqui, ó. Mas aí no verso 8 eu falo: mas vocês exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolo, nenhum tijolo a menos. Olha o que ele fala agora: são uns preguiçosos. Ele chama o povo de preguiçoso. Em outras palavras, ele falou assim: esse povo está com história de adorar a Deus, eles estão com preguiça, eles não querem trabalhar, são uns preguiçosos. O rei não acreditou em nada que Moisés falou. Olha, você viu aqui? Aí ele fala: são uns preguiçosos, e é por isso que gritam: vamos oferecer sacrifício a Deus, o Senhor. Você viu? Ele falou que o povo estava inventando uma desculpa. O povo estava inventando uma desculpa para não trabalhar. O povo estava inventando que tinha que adorar a Deus e tal, para não trabalhar. É isso que o que estava na cabeça do rei era isso. Olha o verso 9, olha o verso 9 e o último aqui. Façam essa gente trabalhar mais duro ainda, e os mantenham ocupados, a fim de que não tenham tempo para ouvir mentiras. Você quer uma coisa mais clara que isso aqui? Ele chamou o povo de preguiçosos, né? Vocês são uns preguiçosos, vocês não querem trabalhar, por isso que vocês estão inventando essa história. E quando chegou aqui embaixo, ele falou: não deixa o povo ficar acreditando nessas mentiras, não. Isso aí é mentira. Esses caras que estão aí para tirar esse povo daqui são uns mentirosos. Ele falou aqui, ó. Você viu? Então como é que ele estava blasfemando contra Deus, se ele nem acreditou na história de Moisés? Ele nem acreditava na história de Moisés e Arão, ele não acreditou. Então por isso que é difícil você acreditar no começo aqui que o rei estava blasfemando contra Deus, porque o assunto aqui, como eles falam por aí, a prosa aqui, né? Você vê que era de ser humano para ser humano. Não era de ser humano para ser humano aqui. Eu não vi nenhuma blasfêmia aqui, colocar Deus no meio aqui, blasfemando contra Deus. Eles estavam simplesmente conversando. Eles estavam conversando. Moisés foi falar com o rei não gostou, não acreditou na história, e começou aquela discussão toda, que você pode continuar lendo aqui, né? Você pode continuar lendo até lá o verso 6, até o verso 6 ainda fala dessa história, o capítulo todinho, e o capítulo 6 fala dessa história aqui de Moisés, uma situação complicada, né?
Pense numa situação complicada, meu amigo. Você vai ver a narrativa que eu montei a respeito desse assunto aqui, você vai ficar impressionado. A narrativa que aprofunda mais, né? Porque você viu, a Bíblia é bastante resumida, então a gente não tem muito argumento para ficar falando. Agora, quando a gente vem para a narrativa, são 3 folhas. São 3 folhas cheias, de um lado e do outro, vice-versa aqui, ó. Você entendeu a respeito desse assunto aqui, que eu montei uma descrição aqui a respeito desse assunto. Eu quero ir lendo bem pausadamente aí para as pessoas irem acompanhando. A gente vai lendo também e vamos parando. Eu falo, muitos acreditam que ao decidir seguir a Deus, apreciarão, né, apenas felicidade e sucesso. Você viu, não é seguir a Deus, não é um mar de rosa, não. As pessoas pensam que é um mar de rosa. Você viu aqui? O Moisés teve problema, Moisés foi seguir, mas ele teve problema. Olha aqui, mais embaixo, prosseguindo, o que ele fala aqui, ó. No entanto, esse não é o caso, como a Bíblia demonstra. Às vezes surgem obstáculos e novas dificuldades. Às vezes você está com dificuldade. Quando você escolhe seguir a Deus, em vez de você resolver aquela dificuldade, você arruma outro problema. Você arruma mais problema, porque você é perseguido. O Deus tem um inimigo, ele tem um inimigo chamado diabo ou Satanás, e quando você fala que vai servir a Deus, ele fica despeitado, ele se revolta e parte para cima de você, para fazer a coisa má, para ver se você desiste, para ver se você não segue a Deus. Você sabia disso? Alguém aqui falar isso para você? Pois é, toda pessoa que decide seguir a Deus, ela é perseguida. Jesus ele fala isso em várias passagens. Jesus fala, se me perseguirão vocês também. Jesus foi perseguido ou não foi? Até a morte, perseguiram Jesus, maltrataram Jesus, bateram Jesus, machucaram Jesus tudo e mataram ele. O que você acha? Aí Jesus fala, vocês vão ser do mesmo jeito, vocês vão ser perseguidos. Então por isso que as pessoas, às vezes quando vai servir a Deus, elas pensam que vai ficar rica, né? A primeira coisa que a pessoa pensa é que já vai ficar rica. Não é nada disso, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Olha aqui, ó. Isso pode ser frustrante. Você viu aqui? Olha o que eu estava falando aqui, ó. Isso pode ser frustrante e levantar questões complexas que nem sempre têm respostas claras ou não tem nenhuma resposta. Você viu a dureza aqui do texto? Isso pode ser frustrante, pode causar problema e você pode não ter resposta nenhuma. Você já viu a pessoa está orando, ora, todo dia, não acontece nada. Aí a pessoa fala, mas eu estou orando todo dia, eu estou rezando. Quanto mais você já viu uma expressão que tem por aí, nossos irmãos católicos, eles falam assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Você já viu esse ditado popular por aí? E eu estou careca de ver isso aí. As pessoas falam, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É isso aqui que o texto está falando aqui, ó. Você viu? Você pode ter frustrante, né, complexos, né, e pode não ter resposta nunca. Não é incrível? Seguir a Deus é desse jeito, meu amigo. Só que olha aqui, olha o que você tem que fazer aqui embaixo. Aqui ele fala aqui, ó. Os que confiam em Deus enfrentarão provações. Você viu o que eu falei aqui, ó? Você vai ser provado. O Satanás, o diabo vai provar você. Ele vai queimar, botar fogo em você para ver se você larga de mão. Se você começar a ir para a igreja estudar a Bíblia, você vai arrumar um problema com o diabo. Ele vai ficar atrás de você, te perseguindo, para você largar, para você desistir da ideia. Não é incrível? Ele quer pegar você, ele quer que você seja dele. Ele quer que você seja dele e não de Deus. É o grande conflito, meu amigo. Quem é que nunca viu falar no grande conflito? O grande conflito entre o bem e o mal. É uma luta entre dois poderes antagônicos. Ninguém nunca pregou para você a respeito disso, não? Pois agora você está sabendo aqui. Aqui você fica sabendo. Ele fala, no entanto, quando perseveramos, ele traz soluções em seus termos e no seu tempo. Você viu? Perseverar, aquele que perseverar. Essa frase, ela aparece no Apocalipse, no início do livro ali, Apocalipse capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, 7 vezes. Nas 7 vezes ela aparece, aquele que perseverar, aquele que vencer, ela aparece. Então o Deus você tem que perseverar. Não é tão simples, você só fala, eu não sou seguidor de Deus, eu vou na igreja uma vez por mês.
Eu vou na igreja só uma vez por mês. Eu leio a Bíblia só uma vez por mês. Não é não é desse jeito não, você viu? Você tem que perseverar. O que é perseverar? É insistir. Você tem que insistir para estudar a Bíblia e insistir para ir para a igreja. Não é mole não, meu amigo, não tem moleza não. O Deus da Bíblia nunca prometeu o mar de rosa para ninguém. Pelo contrário, igual Jesus falou, vocês vão sofrer. Eu sofri e vocês vão sofrer. O apóstolo Paulo, nas cartas dele, quantas passagens tem o apóstolo Paulo falando que vocês vão sofrer. Só que a recompensa que vem depois, meu amigo, você não consegue nem, a mente humana não consegue nem imaginar o que você vai vir depois para você. Você percebeu, você entende? Então, olha aqui, prosseguindo aqui, no tempo de Deus, você viu? É no tempo de Deus. Se você esperar, se você tiver paciência, né? Esperar, no tempo dele ele vai fazer algo incrível para você. Mas não é da noite para o dia, de hoje para amanhã não. De hoje para amanhã não se resolve nada. E Deus não tem pressa. Quem tem pressa das coisas é o ser humano. Você sabe por que o ser humano tem pressa? Porque ele sabe que ele vai morrer amanhã ou depois ele vai morrer. Então ele tem uma pressa, tudo dele é apressado. Ele tem que fazer hoje, tem que resolver hoje, porque ele sabe que a vida dele é curta. E Deus nunca morre. Deus é eterno, por isso que ele não tem pressa, ele nunca vai morrer. Você percebeu? Então por isso que o ser humano é agitado. O ser humano é agitado. Não tem que ser hoje, tem que acabar com isso hoje. Porque ele pode amanhecer morto amanhã. Amanhã ele pode amanhecer morto. Por isso que o ser humano tem pressa. Você viu o que o texto fala aqui? Mas tem que ser no tempo de Deus. Tem que ter paciência, tem que perseverar. Porque senão você nunca consegue nada com Deus. Deus não é apressado. Ele não tem pressa. Quem tem pressa, repito, que é para o ser humano que sabe que vai morrer amanhã ou depois. Por isso que ele tem pressa de resolver logo. Olha aí, os caminhos do Senhor muitas vezes entram em conflito com nossas expectativas de soluções imediatas. Será que eu estou falando a mesma linguagem, a mesma língua do teórico aqui? Você viu tudo que eu falei aqui, está escrito aqui, Você viu? Imediata, soluções imediatas. Não, tem que resolver logo. Isso aí tem que resolver logo. Porque eu sei, ele não fala, né? Mas ele sabe que ele pode morrer amanhã. Amanhã pode amanhecer morto. Então ele quer resolver logo. Por isso que o ser humano tem pressa. Estou repetindo várias vezes aí. Porque tem pessoas que têm dificuldade para entrarem, para entender. Por isso a gente repete, para as pessoas entenderem. Um chamado tão claro quanto poderia ser esse chamado. Incluía milagres e até mesmo o próprio Deus, falando diretamente a Moisés, mostrando-lhe exatamente o que ele desejava que fosse feito. Você viu? Então é desse jeito. O processo de Deus é lento, não adianta você se apavorar. Você quer já acabar de orar e receber o resultado, né? Receber a bênção. Você pode orar hoje e receber bênção daqui 10 anos, mas você vai receber. A oração nenhuma oração cai por terra. Toda oração, todo pedido, todo agradecimento que você faz, ela vai lá para cima. Ela não fica aqui. Aqui fala que perguntou o faraó, não desejo de conhecê-lo, mas com um ato de desafio ou até mesmo de negação de Deus, a quem ele omitia não conhecer, quase como se orgulhando disso. Então o teórico aqui, o estudioso aqui, ele está falando que o rei falou com Deus, né? Aquela prosa lá, aquela conversa lá, que o rei estava falando era com Deus. É outro negócio, cada um tem seu ponto de vista, né? Então ele fala aqui, tudo bem, eu acho que não é, né? Mas ele acha que é. Quer dizer, então um dia nós vamos ficar sabendo, tá? Um dia nós vamos ficar sabendo de tudo isso. Então é assim, o que a gente entende, né? De acordo com Deuteronômio 29 e Eclesiastes 3:11, é assim, o que você entende. O que você não entende, um dia Deus vai explicar tudo para você, tá? É isso que está escrito nessas duas passagens que eu falei. Repetindo aí, Deuteronômio 29 e Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Você pode ir lá que você vai ver por que tem essas divergências aí, tá? Mas um dia tudo vai ser concluído, tudo vai ser consumado. Jesus vai explicar tudo para nós. O que nós não entendemos aqui, nós devemos ficar satisfeitos e deixar que um dia nós vamos ficar sabendo. Confirmado? Deu para entender? Ficou claro aí?
Então Faraó disse: não deixarei Israel ir. Aqui ele fala, revelando sua rebelião contra Deus, destacando o Egito como símbolo de um sistema que nega a Deus e luta contra ele. Isso é verdade. O Egito, eles tinham esse problema, eles tinham esse porém, eles lutavam contra Deus, eles tinham uns deuses pagãos lá, umas imagens, uns negócios lá, sabe, e eles lutavam contra Deus por causa dessas imagens lá, dos deuses. Eles tinham os deuses deles, eram separados, eles tinham o Deus deles separado. Não é o Deus do céu e da terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não. O Espírito Santo não era Deus, o Deus deles era outro. Fala, não é surpreendente que muitos cristãos tenham visto essa mesma atitude repetida a Faraó. Se considerava um Deus e o filho de um Deus, uma referência clara à crença em seu poder, força e inteligência supremos. Esses tinham, os egípcios, eles tinham problemas sérios. Inclusive o povo de Deus ficou lá 400 anos e aprendeu essas práticas, essas práticas terríveis que o rei do Egito desenvolvia, o povo do Egito, aquelas práticas pagãs, umas coisas terríveis, sabe, que eles aprenderam lá, o povo do Egito. O povo do Egito era problemático, eles tinham problema, entendeu? Eles não acreditavam no Deus criador do céu e da terra, eles não acreditavam, eles tinham os seus próprios deuses. Isso é uma verdade que nem Satanás pode negar. Olha aqui, nem o monarca se atreveu a se rebelar de forma mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o rei do Egito. Então eles blasfemavam mesmo. Nesse assunto aqui eu não sei se estava blasfemando, mas eles eram terríveis, esse povo eles eram terríveis. Isso aí não pode defender eles de jeito nenhum, porque eles eram problemáticos mesmo. Ele fala assim, Moisés sabia desde o início que sua tarefa não seria fácil, por isso tentou fugir dela. Óbvio, claro. O negócio é problema, ele tentou fugir. Mas você viu aqui não está escrito que ele fugiu dela. Aqui está escrito que ele tentou fugir. Tentar é uma coisa e fugir é outra, né? Você viu? Ele tentou fugir, mas Moisés depois ele aceitou. Eu queria dar uma paradinha aqui, dar uma pinceladinha aqui a respeito de Moisés. Você viu a dificuldade, Moisés teve um problema, né, no início, que tudo que igual eu falei aqui, tudo que você vai fazer no início é complicado, mas depois Moisés aceitou o convite de Deus, e foi o homem até hoje, nunca houve um ser humano mais querido de Deus do que Moisés. Você acredita? Nem Abraão, nem Jacó, nem ninguém, nem o rei Davi. Nem o rei Davi não foi tão querido de Moisés, de Deus, igual Moisés. Moisés foi o único ser humano na face da terra que viu Deus pelas costas. Moisés recebeu as tábuas da lei direto das mãos de Deus. Deus escreveu os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, em 2 tábuas de pedra. Qual cristão que não conhece essa história, né? E entregou para Moisés. Moisés recebeu das mãos de Deus as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Essa história que eu vou fazer aqui está registrada lá em Êxodo capítulo 20, capítulo 18, capítulo 19, começa o capítulo 18, 19 e 20. Se você ler esses 3 capítulos da Bíblia, você vai ficar impressionado, você vai saber quem é Moisés, quem é Deus. Deus conversava com Moisés face a face, está em Êxodo capítulo 33, como alguém que conversa com um amigo. Moisés viu Deus pelas costas, viu a forma de Deus. Moisés está no céu. Moisés foi ressuscitado, estou esquecendo de falar, de acordo com Judas 1, só tem um capítulo, né, o livro de Judas, Judas 1, verso 9, Jesus veio e ressuscitou Moisés e levou ele para o céu. Moisés está lá no céu. Agora você imagina se Moisés tivesse feito alguma coisa errada, né, se Deus ia aceitar Moisés dessa forma, chegar e ressuscitar ele e até levar ele para o céu. Moisés já está lá, Moisés está lá no céu já. Então você percebe, tudo que Moisés fez foi dentro dos conformes. É normal o ser humano fazer isso. Todo ser humano faz, igual eu falo. Se você mandar conversar com a autoridade lá em Brasília, você não vai, eu não vou, você não vai, ninguém vai. Então por isso que Deus entendeu a situação de Moisés. Por isso que está escrito aqui, a situação era complicada.
A situação de Moisés era complicada. Por isso que ele lutou para não ir, mas Deus foi amaciando ele, amaciando o coração dele, até que ele resolveu e foi. Você viu, e fez o trabalho direitinho, 40 anos, meu amigo. 40 anos viajando pelo deserto com aquele povo, o povo de Deus, os israelitas. Moisés, Arão e Miriam. Eram os três irmãos. Não é incrível essa história? É muito incrível. Aqui, prosseguindo aqui, você viu, nós paramos aqui, é o rei do Egito. Moisés sabia, ele fala, no entanto, ele provavelmente não tinha consciência do que estava por vir. Você viu, Moisés, ele nem sabia, porque ele ia saber que ele ia ficar 40 anos no deserto com aquele povo, ele não sabia. Então era uma surpresa, mas ele sabia que o negócio não era fácil, não era brincadeira. Você sabe quantas pessoas eram? Ninguém não calcula, porque era 600 mil homens. 600 mil homens, fora as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viajavam com eles. Agora você imagina a quantidade de gente para Moisés liderar. Moisés era o líder desse povo pelo deserto afora, 40 anos viajando pelo deserto. Pense numa batalha, meu amigo. Todo tempo que você pensar é pouco. A luta de Moisés com esse povo no deserto. Não é incrível? E Deus acompanhando Moisés no deserto. Nunca deixou Moisés sozinho. Não é incrível? Antes de se dirigir a Faraó, Moisés e Arão reuniram aos anciãos o povo e transmitiram-lhes a palavra de Deus e fizeram os sinais miraculosos, convencendo os israelitas de que o Senhor os livraria. Isso aqui é outro problema que Moisés arrumou, porque aí depois vocês vão ver aqui na frente, que eu vou ler aqui, vocês vão ficar impressionados. Moisés arrumou outro problema. Ele fala assim, como resultados, eles adoraram o Senhor. Está registrado em Êxodo capítulo 4, versículo 29 a 31. As expectativas eram altas. Deus iria libertar os hebreus da escravidão. Vai prestando bem atenção aí, eu estou lendo bem pausadamente para as pessoas acompanhar. No entanto, quando Moisés foi ao rei do Egito com as exigências de Deus, as coisas pioraram para os israelitas. Não melhorou não, piorou. Vamos para frente que vocês vão ver. Você viu, as coisas em vez de melhorar, foi pior. Piorou, vocês vão ver aqui, vamos para frente aqui. Aqui ele fala aqui, seus trabalhos diários tornou-se mais árduo e difícil. Você viu, porque sabe o que o rei falou lá? O rei falou, esse povo é uns preguiçosos, endureça com eles aí, agora vocês vão fazer trabalhar dobrado. Você viu, porque o rei falou que eles estavam mentindo para não trabalhar. Você viu o texto que eu li lá? Eles estavam com preguiça, chamaram ele, vocês são uns preguiçosos, por isso vocês estão falando que querem adorar a Deus, é para não trabalhar. Você viu, e o rei endureceu. O rei endureceu o trabalho, falou aqui, ficou mais árduo e difícil. Eles foram acusados de serem preguiçosos, olha aí, e por ser preguiçosos, tratados com maior severidade. Piorou a situação dos caras, ficou muito pior. Quando o Moisés chegou lá que falou que era para tirar ele, o rei estranhou todo mundo e começou a castigar, o castigo foi dobrado. Você viu o que ele fez aqui? Ele fala, os líderes hebreus ficaram descontentes e o confronto entre eles e Moisés e Arão foi intenso. Você viu o tamanho do problema que Moisés arrumou? Além de Moisés ter que enfrentar o rei do Egito, o faraó, ele ainda teve que enfrentar aqui o povo, que o povo se revoltaram. O povo se revoltaram contra ele, porque o povo culpou foi ele. Se você não tivesse vindo aqui, se não tivesse falado nada, o rei não ia judiar de nós desse jeito. Agora você veio aqui, depois que você chegou aqui, as coisas pioraram, vai embora daqui. E eles queriam até matar Moisés lá, expulsar Moisés de lá. Porque tem certo sentido, eles estavam certos, né? Que falei, quando você chegou aqui, cara, em vez de você tirar nós daqui, você fez foi piorar a situação. Você viu o que está escrito aqui? Não é incrível a história? Olha aí, eles pensavam que Moisés viesse para libertá-los dos egípcios, não para tornar ainda mais difícil a vida deles sob o domínio dos egípcios. Vocês viram, eles pensavam que Moisés ia ajudar, Moisés estava atrapalhando. Não é incrível? Por isso que você vem seguir a Deus
o negócio como é que é, aparentemente parece que é complicado, você viu aqui? Aí ele fala aqui, ó, assim, além de lidar com os egípcios, Moisés e Arão tiveram que enfrentar a oposição do seu próprio povo. Você viu? Não é que eu falei aqui? Moisés arrumou outro problema, dois problemas gravíssimos que ele tinha aqui, ó, Moisés arrumou por causa do rei do Egito. Aí eu falo aqui, ó, ele fala assim, ó, pobre Moisés, tem até um ponto de exclamação aqui, ele fala, pobre Moisés, foi criticado pelo faraó e depois seu povo quase o amaldiçoou. Você viu que ele estava amaldiçoando Moisés, amaldiçoando ele, querendo até matar Moisés, por causa Moisés arrumou um problema pior para ele. Fala, diante disso Moisés se queixou, ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Moisés já estava, ele não estava nem orando, ele estava suplicando, falando com Deus aqui, ó. E Deus atendeu ele, presta atenção aqui, ó. Deus atendeu ele aqui, ó. Pois desde que Moisés falando, desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Está em Êxodo capítulo 5, versículo 22 e 23, você viu? Moisés aqui, ele foi franco com Deus, você viu? Ele falou, desde quando eu comecei a falar com esse povo, que o rei está maltratando a respeito do seu nome, o rei só maltrata, o senhor não faz nada. Você viu o que o senhor não faz nada para livrar esse povo, o povo está sofrendo lá, está piorando cada dia que passa, piora mais, o senhor não faz nada. Você viu, aqui é a resposta de Deus aqui, ó. Você viu? Deus gosta que fala com ele com sinceridade. Se tiver que falar, você tem que falar com sinceridade e franco, você tem que ser franco. Meu pai falava, tem que ser franco. Você viu aqui? Aí, quando Moisés falou,